Gravidez e trabalho. O desafio de conciliar a gestação e a vida profissional. Conheço o candidato a prefeito mais jovem nas últimas eleições no Rio Grande do Sul. Está difícil de se alimentar direito na correria do dia a dia? A gente traz dicas para melhorar a sua alimentação. Universitária entra na justiça pelo direito de renovar o financiamento estudantil. Descubra as belezas da cidade histórica de Olinda, em Pernambuco. A partir de agora, no UniTJ. A gravidez é um momento único para uma mulher. Mas a vida não para e a mamãe moderna precisa continuar trabalhando até o final da gestação. A nossa repórter, Gabriela Holken, conta a história de uma jornalista que está enfrentando esse desafio. Há 30 anos, as mulheres brasileiras tinham em média 5 filhos. Hoje, a média caiu para 2. A busca por consolidação na carreira adiou o sonho de ser mãe. É o caso de Simone, que aos 40 anos espera ansiosa pelo primeiro filho. Desde o início, desde que eu descobri, a gente já tem feito vários exames, né? Tem que fazer ecografias, exames de sangue, tomar vitaminas, tem complexos vitamínicos que eu estou tomando agora. E aí agora a gente está começando a pensar no quarto, né? Que ainda não começamos a arrumar, mas estamos começando a pensar nisso. Simone Fernandes é jornalista e trabalha como repórter para a TV da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E como será que está a rotina dela? A única coisa que mudou é que eu parei de fazer viagens, porque no ano passado eu fiz bastante viagens para o interior, aqui pela Assembleia, e agora que a barriga já está um pouquinho maior, eu não estou fazendo viagens mais. A gravidez é um momento muito especial na vida de uma mulher. No início da gestação, com frequentes enjoos, a futura mamãe mal consegue dormir em função do tamanho da barriga. Como conciliar a maternidade com a carreira de jornalista? Simone já está se preparando para cuidar do seu filho no seu horário de trabalho. Depois da licença maternidade, o plano é deixar o neném numa creche, né? Aí a gente só vai ter que ver quem que vai levar, quem que vai buscar, se a gente vai se revezar ou se é só um dos dois que vai buscar e levar. Mas o objetivo é colocar o neném na creche e vir para o trabalho normalmente. Segundo o IBGE, mulheres como a Simone, que trabalham com a carteira assinada, ficam 8 horas ou mais horas longe de casa, em função da carreira. É por isso que muitas não planejam ter filhos tão cedo. A seguir, vamos saber como fica a previsão do tempo para o inverno do Rio Grande do Sul. Confira também uma reportagem sobre o financiamento estudantil. Fique com a gente. Já pensou em ser prefeito aos 21 anos? Nas eleições municipais de 2012, um candidato de Dom Pedrito, na região sul do estado, chamou a atenção pela idade. Confira na entrevista feita pela repórter Laís Vargas. Mário Augusto Gonçalves, de 24 anos, de Dom Pedrito, foi o candidato mais jovem a prefeito na última eleição. Então, Mário, qual a tua maior influência na carreira política? Boa noite. A minha grande influência sempre foi o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e lideranças do estado do Rio Grande do Sul, como o Dr. Celso Bernardi, que concorreu ao governo do estado, o meu avô, que foi vereador na década de 50 lá em Dom Pedrito, pessoas como o meu ex-prefeito Chiquinho, lá do município, que sempre tiveram uma trajetória muito honrada e muito honesta. Como foi ser, então, candidato a prefeito em 2012? Como tu te sentiu? Em 2012 eu era ainda mais jovem do que sou hoje, eu tinha apenas 21 anos. E eu representava não apenas a minha trajetória, mas a trajetória de um partido político que já havia governado o município, a trajetória de pessoas que se somavam a gente na caminhada, e nós tivemos que superar a barreira de ser tão jovem, tentando passar credibilidade para a candidatura. Conseguimos não pelo fato da vitória, porque não nos elegemos, mas pela expressiva votação de 44%, com 10.021 votos. Como tu concilia, então, a tua vida de estudante como chefe de gabinete na Assembleia?
Ser estudante exige da gente um período para os estudos, mas também para a criação de trabalho, para se preparar para as provas, e ser chefe de gabinete na Assembleia exige muita responsabilidade, exige a presença, exige muito cuidado com tudo que se faz, com tudo que se assina, com tudo que se planeja, e a gente tem que saber dormir menos, se alimentar mais rápido e usar melhor cada segundo, cada minuto do dia da gente. Para a gente finalizar, então, qual é o recado que tu deixa para os jovens que querem ingressar na carreira política? Venham de uma vez, mexam-se, movimentem-se. A política precisa de cada um, a política precisa de quem é bem intencionado, ela precisa de quem vive o dia a dia, de quem não tem apenas a mentalidade. A política é muito importante para ser vivida apenas pelos políticos. Então nós precisamos que cada um dê a sua doação, dê a sua contribuição com a sua ideia para que a política seja de fato vivida por todos e tenha resultado para todos. Comer alimentos adequados é um desafio para quem tem um dia a dia corrido. Isso leva muitos brasileiros a brigarem com a balança. A nossa repórter Marcela Chaurich traz dicas para ter uma alimentação saudável. Trabalhar, estudar e manter uma alimentação equilibrada é o desafio do estudante de Publicidade e Propaganda Felipe Visotto. Ele sai de casa às 7 da manhã e só volta à noite depois da faculdade. Na realidade, pela correria, né, do momento, a gente acaba usufruindo mesmo dos salgados, das coisas da lancheria mesmo que oferece, né? Não tem muito aquela opção mesmo de frutas ou coisas mais, né, saudáveis durante o dia. A rotina do Felipe é muito mais comum do que se imagina. A alimentação dos brasileiros piorou muito nos últimos anos com o aumento do consumo de industrializados e lanches rápidos. Esse hábito pode provocar prejuízos à saúde e causar doenças como a obesidade. Em 2013, o número de obesos no Brasil superou pela primeira vez mais da metade da população. Em 2006, esse percentual era de 43%. Para evitar o aumento do peso, o ideal é dividir as refeições durante o dia. A gente pode pensar em alimentos mais rápidos, que mesmo industrializados contenham esses tipos de nutrientes. A gente pode pensar em pequenos lanches ao longo do dia, que a pessoa faça algumas refeições maiores, mas que mantenha a presença de alguns lanches pequenos, não faça intervalos muito longos, mantenha a presença do consumo de água, de repente alguns sucos naturais. Mesmo quem vive na correria pode dar um jeito de ter uma alimentação saudável. Levar pequenas refeições, levar a sua refeição pronta de casa. Isso é uma forma que demanda um pouco mais de tempo, mas seria o melhor e mais saudável, que ela consiga fazer as refeições em casa e levar pronta. Minha mãe, praticamente, ela que faz as minhas comidas e ela bota regrado arroz, feijão, salada e um pedaço de carne, frango. Eu sempre vario na semana, assim, mas eu sempre levo fruta para de tarde. Mas às vezes eu dou uma escapadinha também. E agora vamos conferir a previsão do tempo com a repórter Rebeca Rabel. Olá, Rebeca. Olá, Mariela. E aí, os gaúchos querem saber como vai ser esse inverno? Muito frio? Muito frio. E olha, os gaúchos podem preparar os agasalhos e o chimarrão, que teremos mais um inverno rigoroso no Rio Grande do Sul. O inverno começa frio e seco em grande parte do Rio Grande do Sul. Uma frente fria avança hoje para o norte e alcança a região de Porto Alegre. No sul e no leste do estado, a massa de ar frio e de umidade toma conta. Deve chover na região. No oeste, haverá chuva localizada em algumas cidades. A instabilidade se concentra no centro, com variações de dias chuvosos e dias ensolarados. No próximo bloco, você confere a previsão para inverno na Serra Gaúcha e região da fronteira. E ainda nesta edição, o UniTJ viajou mais de 2.000 quilômetros e mostra um dos destinos preferidos do carnaval no Brasil. Milhares de estudantes que contavam com o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, tiveram dificuldades para se cadastrar ou renovar benefício neste semestre. E sem o financiamento, muita gente parou de estudar. Depois de 5 semestres, o sonho de Paola teve que ser adiado. Ela interrompeu o curso de jornalismo porque não conseguiu renovar o FIES. Em janeiro, quando eu fui ver quais cadeiras eu tinha me matriculado, estava tudo certo, eu descobri que eu não estava rematriculada, não tinha conseguido fazer nada pelo Uniriter. E aí que o problema todo começou, né? Paola está entre os milhares de alunos de todo o Brasil que foram prejudicados por uma falha no sistema do FIES. Ela resolveu buscar na justiça a garantia do direito de estudar. O processo saiu a primeira decisão no fim de abril, início de maio.
que não foi favorável a mim. Eles analisaram a documentação e também disseram que não aceitavam os documentos que eu tinha, e daí meu advogado entrou em segunda instância. E até então eu estou esperando a decisão da justiça. Para essa advogada, os estudantes que estão na situação de Paola podem fazer esse mesmo caminho. Ele poderia se utilizar de uma medida judicial, como, por exemplo, uma ação de obrigação de fazer, que comporta uma antecipação de tutela, inclusive em sede de liminar, para obter, né, o aditamento em relação à instituição financeira. Os alunos também podem ingressar com uma ação de dano moral. Lidando aí com um contrato que trata de um bem que hoje em dia tem se tratado como sendo essencial, né, que seria o acesso à educação, e nós teríamos uma situação de frustração efetiva de um plano de vida, né, porque quando nós entramos num curso de graduação, nós sabemos que temos que nos comprometer por um longo período de tempo, né, dedicando tempo, dinheiro, energia, enfim, né, e que nós construímos expectativas a partir dessa dedicação que nós fazemos. Enquanto a decisão da justiça não vem, a esperança permanece, já que para muitos alunos a única chance de continuar estudando é o FIES. A minha mãe sempre diz que é bom a gente esperar, que ela tem fé que as coisas vão melhorar, mas eu não tenho muita esperança, sinceramente, porque demorou muito tempo e daqui a pouco começa a rematrícula do segundo semestre e eu não tenho decisão nenhuma de ninguém, então fica nessa situação. Quem não conseguiu o financiamento no primeiro semestre de 2015 vai ter uma nova chance em agosto. O governo anunciou uma segunda edição do FIES. Só poderão se inscrever os alunos que fizeram o Enem em 2014 e tiveram nota mínima de 450 pontos. Segundo o MEC, o financiamento será liberado apenas para as instituições de ensino que atingirem os indicadores de desempenho e qualidade. Agora vamos falar de solidariedade. A campanha do Agasalho 2015 está esperando a sua doação. Roupas, sapatos e cobertores podem ser entregues na rede Panvel, Banrisul e em outros postos de coleta disponíveis no site do Governo do Estado, que aparece aí no seu vídeo. É importante também que os itens doados estejam em bom estado. E vamos conferir mais um pouco da previsão do tempo para o inverno gaúcho, que promete temperaturas abaixo dos 4 graus. E quem chega novamente aqui no estúdio com as informações é a Rebeca. Muito frio pela frente? É isso mesmo, Felipe. Vai fazer muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Vamos conferir como ficam as temperaturas na região da fronteira e em todo o estado. Faz frio na Serra Gaúcha. Os termômetros devem registrar mínima de 3 graus em Bento Gonçalves. Em Caxias do Sul, os dias devem amanhecer com neblina. A temperatura média fica entre 5 e 17 graus. Na fronteira, a previsão é de chuva. Em Santana do Livramento, o tempo permanece úmido e a máxima não passa de 12 graus. Nas regiões centro-norte, faz calor e os termômetros devem superar os 23 graus. Em Porto Alegre, o frio predomina e a mínima será de 4 graus. Agora que você já sabe como será esse inverno, é só preparar o agasalho e curtir o frio aqui no sul. Mas a gente também traz uma opção para quem quer fugir das baixas temperaturas. E a repórter Rafaela Barbosa foi até Olinda mostrar as belezas e as curiosidades da cidade histórica de Pernambuco. Direto da cidade histórica de Olinda, em Pernambuco, e nós vamos mostrar agora para vocês um pouquinho da história dessa cidade. Olinda é mundialmente conhecida por sua diversidade cultural, por suas ladeiras históricas que guardam memórias desde que a cidade foi fundada em 1535. Cristina, quem me faz esqueça, eu não quero você mais, para me fazer feliz. Olinda é conhecida tradicionalmente pelo seu carnaval e seu maracatu, que atrai milhões de pessoas durante a alta temporada. É no carnaval que a cidade fica cheia de turistas do mundo todo. A população aumenta em até 10 vezes. São mais de 3 milhões de foliões e um dos maiores carnavais do planeta. Além de diversão, aqui também tem lojas de artesanato, museus, além de apreciar a vista do elevador panorâmico da Caixa d'Água, com 20 metros de altura. Mas o passeio não para por aí. Ao entardecer, o ponto de encontro é o Alto da Sé, que é conhecido pelas barracas de tapioca e acarajé. Pergunta a Dona Cláudia quantas tapiocas saem por dia. 10, 15, 20, depende. Qual é o sabor que mais pede? O queijo que é tradicional.
E agora eu vou experimentar a tradicional tapioca de camarão aqui do Alto da Serra da Ana Cláudia. É uma delícia! A terra que causou espanto pela beleza logo na chegada dos portugueses não poderia ter outro nome: Olinda. Eu não quero você mais, para me fazer feliz. Cristina quem me faz. Esqueça, eu não quero você mais, para me fazer feliz. Cristina quem me faz. Nosso amor vai ser assim, eu pra você, você pra... O UniTJ fica por aqui. Obrigado pela audiência, até a próxima.